Boa noite, igreja. Boa noite. Que alegria estarmos juntos aqui. Obrigado, pastor Fábio, meu amigo, pelo convite. Sua vida me abençoa muito. É uma alegria estar aqui hoje com você e com essa amada igreja. Eu estava tentando me lembrar quando é que eu estive aqui. Eu me lembro que eu estive aqui, eu só não lembro quando. Eu acho que foi na minha adolescência. Eu cresci numa igreja presbiteriana, fui membro de uma igreja presbiteriana por 15 anos e fiz seminário presbiteriano, aí depois eu me desviei. Não, é brincadeira. Eu brinco que eu fui predestinado a virar batista, né? Porque aí eu tento agradar todo mundo, né, quando eu falo isso. Mas, brincadeiras à parte, queridos, hoje, como o pastor Fábio disse, eu sou pastor na Igreja Batista Vértice e trago um abraço, não só da nossa igreja, mas também da minha casa, da minha família. Minha esposa não pôde vir hoje comigo. Claramente, eu estou pior acompanhado. Veio o Daniel no lugar dela. Brincadeira, viu? Não, mas é verdade. A companhia dela é bem melhor que a sua, mas você é legal. Que o Daniel é um amigo que está nos visitando aí nesses dias e me acompanhou hoje. Minha esposa está com nossos 2 filhos. A Andressa está com o Rafael, meu filho mais velho, que tem 5. O Thomas tem 4, o caçula. E então nossa família é agitada ali, a nossa casa é intensa com esses 2 meninos cheios de energia, mas que são uma grande bênção. E, queridos, eu fiquei muito, muito feliz, muito honrado com o convite de estar aqui nessa conferência, especialmente pela oportunidade de falar do tema que eu mais amo. O convite foi para falar sobre essa relação entre a missão da igreja e o discipulado. E a ênfase do nosso ministério na nossa igreja, e desde antes, né, eu tenho entendido uma vocação da parte do Senhor para trabalhar com o discipulado, com formação espiritual, que eu creio que é uma das principais, se não a principal lacuna da igreja evangélica nos nossos dias, não só no Brasil, mas no mundo. Ano passado, eu tive a honra de estar na Coreia do Sul, participando do Congresso de Lausanne, movimento internacional, global de evangelização, e em preparação para esse congresso global, houve a elaboração de um relatório com pesquisas feitas em diferentes ramificações da igreja cristã no mundo inteiro. E o objetivo desse relatório era preparar a conferência, as discussões que haveria lá, mas foram identificadas as principais lacunas do movimento evangélico no mundo e, entre várias lacunas, várias necessidades urgentes que a igreja enfrenta nos nossos dias, a principal, a lacuna número 1, o maior desafio para o nosso tempo, para a igreja nos nossos dias, é o desafio do discipulado, é a crise no discipulado. Nós temos visto o número de evangélicos crescer no mundo e, particularmente, no nosso país já há bastante tempo, mas não temos visto, na mesma proporção, pelo menos, o amadurecimento desses novos cristãos na jornada de formação espiritual e de discipulado rumo à semelhança com Jesus. Então, eu quero refletir um pouco com vocês a respeito do lugar da formação espiritual na igreja e na missão da igreja. Eu espero contribuir para aquilo que o Senhor tem feito nesses dias na vida dos irmãos. Amém? Eu queria começar fazendo uma enquete aqui rápida com vocês. E talvez os mais jovens vão saber as respostas dessa enquete, talvez outros menos conectados aí com esse universo de tecnologia e redes sociais não vão saber, mas eu acho que a maioria desses nomes que vão aparecer aí são nomes conhecidos por, se não todos, quase todos. Eu queria saber se você saberia responder, eu já mostrei a foto, né? Já apareceu. Quem é a pessoa com mais seguidores no mundo, certo? A pessoa com mais seguidores no mundo. E são várias as redes sociais hoje em dia utilizadas, especialmente pelas novas gerações. Uma delas, talvez uma das redes mais utilizadas seja o Instagram. E a pessoa mais seguida no Instagram é o Cristiano Ronaldo. Olha que foto boa eu peguei dele aí, né? O Cristiano Ronaldo, só no Instagram, fora as outras redes que ele tem, na última vez que eu consultei, já faz alguns dias, pode ser que esse número já tenha aumentado, tinha 648 milhões de seguidores, certo? Bastante gente, né? Seguindo um jogador de futebol aí já no fim da sua carreira. Uma outra rede social muito utilizada é o YouTube, certo? Quem usa aí o YouTube para assistir vídeos, informações, notícias com alguma periodicidade aí? A maioria. Quem sabe qual é o YouTuber mais seguido? O que tem mais inscritos no seu canal? Alguém sabe? Várias pessoas sabem. É o Mr. Beast. Ele tem 352 milhões de seguidores.
Talvez seja a pessoa mais famosa de quem você nunca ouviu falar, né? Para alguns aqui. No antigo Twitter, que mudou de nome para um nome bem pior, na minha opinião, chamado X agora, né? A pessoa com mais seguidores é, curiosamente, o dono da própria rede social, o Elon Musk, que é dono de outras coisinhas também, naves espaciais, por exemplo. Ele tem 215 milhões de seguidores no X, ok? E, para terminar esse nosso passeio, essa nossa enquete, o TikTok, que é provavelmente a rede mais utilizada pela geração Z, pelos mais jovens. No TikTok, o Kabilame, esse influenciador aí, senegalês, que faz memes e coisas engraçadas, tem aí 162 milhões, mais ou menos, de seguidores. Se nós somarmos só essas 4 contas, ok? Da pessoa mais seguida em cada uma dessas 4 redes sociais, a gente está falando aí de cerca de 1,4 bilhão de pessoas seguindo só esses 4 homens, esses 4 influenciadores. 1,4 bilhão. E talvez você saiba, mas existe uma pessoa que tem muito mais seguidores do que todos esses somados no nosso mundo de hoje, e é essa pessoa aí. Né? Não o ator do The Chosen, tá? Mas Jesus. Se você somar os seguidores de Jesus, ou vamos qualificar isso, né? As pessoas que no mundo hoje se identificam como cristãs. Então tem lá a pesquisa aqui no Brasil do IBGE, que pergunta qual é a sua religião. Se você somar todas as ramificações, todas as tradições, incluir todo mundo que se considera cristão no Brasil e no mundo, a gente tem hoje cerca de 2,4 bilhões de cristãos. É cerca de 1 bilhão a mais do que a soma dos outros todos. Então, a gente poderia olhar para isso e falar, puxa, Jesus tem muitos seguidores. Não é mesmo? Jesus está viralizando. Jesus está bombando. Jesus está sendo seguido por muita gente. Mas, curiosamente, queridos, eu arrisco dizer que nós temos hoje mais pessoas tentando se tornar o próximo influenciador digital de sucesso, ou o próximo jogador de futebol de sucesso, o próximo youtuber de sucesso, mais pessoas empenhadas em fazer com que a sua vida caminhe nessa direção, do que pessoas efetivamente comprometidas em fazer com que a sua vida caminhe na direção de se tornarem mais parecidos com aquele a quem afirmam seguir. Na nossa cultura, tem um fenômeno curioso que acontece na igreja cristã no mundo hoje, e é esse. É possível seguir, entre aspas, Jesus, sem se tornar como Jesus. E essa é a realidade de muitas pessoas que respondem a uma pesquisa dizendo qual é a sua religião? Cristã, mas quando você olha para a vida dela mais de perto, pouquíssimo ou quase nada se parece com a vida de Cristo. E mais, em nossa cultura é possível também ser um cristão sem ser um discípulo. E, na verdade, essa é a causa. Porque o convite de Jesus, se você prestar atenção nos evangelhos, se você prestar atenção na maneira como Jesus desenvolveu o seu ministério no curto tempo que ele esteve aqui na Terra, mas um tempo que, embora curto em duração, foi muito intenso, muito frutífero, uma atuação ministerial muito intensa naqueles 3 anos e meio, em que ele esteve aqui na Terra. O convite de Jesus nunca foi para as pessoas aderirem a um sistema religioso. Nunca foi para as pessoas simplesmente professarem um conjunto correto de doutrinas a respeito de Deus. Tudo isso é importante, não deve ser desconsiderado, faz parte do processo. Mas o convite de Jesus sempre foi, venha e siga-me. O convite para ser um seguidor, o convite para ser um discípulo mais do que o convite para ser um cristão. Não é por acaso, penso eu, que a palavra cristão aparece no Novo Testamento, sabe quantas vezes? 3. Enquanto a palavra discípulo aparece mais de 200. A ênfase do Novo Testamento, não só de Jesus nos evangelhos, mas dos apóstolos, da igreja primitiva, toda a literatura do Novo Testamento, a ênfase é muito mais em que nós nos tornemos discípulos do que nos tornemos apenas cristãos. Jesus nos convida, queridos, para uma jornada que vai além de uma mera identificação intelectual com o sistema doutrinário. Jesus nos chama para o seguirmos numa jornada de transformação, rumo à semelhança com Ele. E é assim que eu gosto de definir o que é discipulado.
ou o que é formação espiritual. É uma jornada de transformação em que, à medida que seguimos o próprio Jesus e aprendemos a viver como Ele viveria a nossa vida se estivesse no nosso lugar, nós crescemos no propósito original para o qual Deus nos criou no princípio de tudo. Porque se você abre a primeira página da sua Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, você vai ver que Deus nos criou à sua imagem e conforme a sua semelhança. E algo acontece na página 3 da sua Bíblia e da minha, a queda, e com a queda, com a entrada do pecado no mundo, essa imagem e semelhança, embora não retiradas de nós, são distorcidas, são embaçadas, são deformadas, de modo que hoje nós não refletimos da maneira como deveríamos refletir, como Deus planejou que refletíssemos, essa imagem que ainda está em nós. O pecado distorce isso e prejudica o cumprimento da nossa vocação de governar, de dominar sobre a criação, juntamente com Deus, propósito para o qual Ele nos criou desde o princípio. E Cristo está fazendo exatamente isso, restaurando essa imagem de Deus em nós, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Quando olhamos para o Filho, vemos o Pai. E Ele está nos convidando, então, para essa caminhada com Ele, por meio da qual essa semelhança vai sendo cada vez mais produzida em nós. E a questão, queridos, é que ser humano, ser uma pessoa humana, é estar sendo formado e moldado a todo instante. O que significa que todos nós somos discípulos. Todos nós estamos seguindo algo ou alguém. Todos nós estamos sendo o tempo todo influenciados, discipulados. E a questão, portanto, não é se você é um discípulo ou não, mas de quem? De quem você é um discípulo? Porque se nós não estivermos sendo discipulados no caminho de Jesus e com o alvo da semelhança com Jesus, nós estaremos sendo formados num outro caminho para nos tornarmos imagem e semelhança de outra pessoa, ou de uma cultura, ou de uma ideologia, de outros valores que não correspondem ao reino de Deus, não correspondem a essa imagem e semelhança do próprio Criador. Os membros das nossas igrejas hoje, seja a Igreja Presbiteriana do Guará 2, seja a Igreja Batista Vértice ou qualquer outra igreja, todos são discípulos, não somente de Jesus, mas nós estamos sendo o tempo todo alimentados, influenciados por tantas outras fontes. Nós somos discipulados pelos nossos influenciadores digitais favoritos, nós somos discipulados pelos nossos políticos de preferência, nós somos discipulados por professores universitários convincentes, nós somos discipulados pelos nossos pregadores favoritos, que a gente assiste no YouTube, que a gente ouve num podcast. E, queridos, todos nós corremos esse risco constantemente de estarmos sendo mais formados à imagem de outros do que à imagem do próprio Deus, do próprio Jesus. Se você fizer um exercício de pensar em quantas horas de conteúdo você consome ao longo da semana nas mídias, nas redes sociais, no WhatsApp, no YouTube, quantas horas de conteúdos outros, diversos, você consome, e comparar isso com o tempo que você dedica às disciplinas espirituais e ao seu relacionamento com Deus, você poderia afirmar que, de fato, Jesus é quem está te discipulando? Ou será que tem outra pessoa, outras ideias, outras culturas, outros valores, que sem você talvez perceber, sem que eu perceba, exercem um poder e uma influência até maior na nossa vida, na maneira como isso ocupa os nossos pensamentos, como isso molda as nossas emoções, nossas relações? Existem diferentes maneiras de sermos formados espiritualmente. Nós podemos organizar um processo intencional de formação espiritual, de discipulado, entendendo que Jesus é o alvo, então eu vou organizar minha vida em torno de novas prioridades para que esse caminho, essa jornada me leve a esse alvo, que é a semelhança com Ele, ou eu posso me deixar levar num processo não intencional, inconsciente, por meio do qual eu estou sendo o tempo todo submetido a essas outras influências e esperar que, por sorte ou misericórdia, no fim das contas, tudo dê certo. Mas o mais provável é que, no fim das contas, nós nos tornemos um tipo de pessoa que a gente nem queria ser. Porque o fato é o seguinte, queridos, a pessoa que nós nos tornaremos será semelhante à pessoa a quem seguimos. Então, nós precisamos escolher bem a quem seguir. Amém? Porque se há um alvo na nossa vida, e esse alvo é a semelhança com Jesus, é somente se seguirmos a Ele que cumpriremos esse alvo, que nos tornaremos parecidos com Ele.
Jesus fez uma comparação em Lucas capítulo 6, versos 39 e 40, eu queria ler esse texto com vocês, eu quero me debruçar mais sobre um outro texto daqui a pouco, mas ainda nessa introdução eu queria refletir rapidamente sobre 2 versículos, Lucas 6, 39 e 40, olha só. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Olha que interessante isso, queridos. Espiritualmente falando, talvez o nosso tempo seja marcado por essa realidade de guias cegos guiando outros cegos para o buraco. Você não concorda? Existe tanta desinformação sendo espalhada, existe tanto erro sendo ensinado como se fosse verdade da palavra de Deus, existe tanto ensino falso a respeito de falsos evangelhos, a respeito de um falso discipulado de Jesus. E há muitos guias cegos conduzindo outros cegos para o buraco, para a ruína, para a destruição, para uma deformação e não para uma formação espiritual. E Jesus está dizendo: o discípulo que for bem preparado se tornará parecido com seu mestre, será como o seu mestre. Isso significa, queridos, que é possível que nós estejamos promovendo um tipo de treinamento, de preparação, de discipulado insuficiente, que não prepara bem os discípulos. E isso faz com que esses discípulos que não são bem preparados não se tornem como o mestre. E na nossa própria vida há o risco de que o nosso próprio processo de discipulado, a nossa jornada de formação espiritual seja incompleta, seja insuficiente, e isso faz com que a gente não atinja esse objetivo da semelhança com Jesus. Jesus mostra que o objetivo do discipulado não é apenas adquirir conhecimento, mas sermos transformados para sermos parecidos com o Mestre. Ele deixa claro que isso requer treinamento e instrução. E se há os que são bem instruídos e preparados, há também aqueles que são mal instruídos e mal preparados. E se o objetivo é nos tornarmos como Jesus, significa que nós teremos de mudar radicalmente, você não concorda? Porque eu sei, pelo menos eu, na minha vida, ao olhar para o meu coração, olhar para o meu caráter, olhar para as minhas posturas, para as minhas motivações, para as minhas ambições, há muito ainda a ser feito pelo Espírito de Deus para que eu possa dizer que me pareço, de fato, com o meu mestre. Talvez seja o seu caso também. Se houver uma autoavaliação genuína, sincera, honesta, transparente, vulnerável, talvez ainda haja uma grande obra a ser feita pelo Espírito de Deus na sua vida também, como há na minha. E eu quero isso, eu quero viver isso. A questão, queridos, é que eu acho que todos nós queremos. Se eu fizesse uma outra enquete aqui, eu já fiz várias, então não vou fazer mais uma, mas se eu fizesse uma outra pergunta e perguntasse aqui, quem é que deseja mudar? E quem é que deseja mudar para se parecer mais com Jesus? Eu suspeito que se você está gastando o seu sábado à noite para estar aqui numa conferência como essa, eu suspeito que a sua resposta seja, com certeza, eu quero. Eu quero mudar, eu quero me parecer mais com Jesus. Amém? Todos nós queremos isso. A questão, para aqueles que já fazem parte de uma igreja, fazem parte de uma comunidade de fé, já se consideram discípulos, não é tanto se queremos ou não. A questão é se sabemos como. Porque muitas vezes nós nos vemos, ou pelo menos eu me vejo, empacado nessa jornada de transformação. Eu não sei o próximo passo, eu não sei o que fazer. E a gente vai fazendo as mesmas coisas ao longo da vida, com a expectativa de que em algum momento elas promovam esse resultado. Mas Jesus nos convida a uma trilha, uma jornada específica de imitação. E à medida que a gente aprende a imitá-lo e fazer o que ele fez, viver como ele viveu, então o Espírito usa essas coisas para nos transformar. Olha só o que diz o Dallas Willard. O maior desafio, presta atenção, isso é radical, é ousada essa afirmação. O maior desafio que o mundo de hoje enfrenta, com todas as suas necessidades de partir o coração, é saber se aqueles que se identificam como cristãos se tornarão discípulos, ou seja, estudantes, aprendizes, praticantes de Jesus Cristo, aprendendo firmemente com Ele a viver a vida do reino dos céus em cada área da existência humana. Essa afirmação é ousada porque ele diz, diante de
todas as mazelas, diante de todas as necessidades, diante de todas as tragédias e crises globais com as quais nós nos deparamos. Pense nas guerras, pense na fome, pense na injustiça, pense na maldade, pense nas ideologias, pense no que você quiser. Diante de todas essas realidades, a gente poderia dizer assim, a maior necessidade do mundo hoje é que determinadas ideologias sejam derrotadas, ou que determinados políticos saiam do poder, ou que as guerras acabem, ou que a paz no Oriente Médio se estabeleça. A gente poderia ter várias boas ideias de como todos os problemas do mundo seriam resolvidos se determinadas necessidades fossem supridas. Dallas Willard está dizendo, a maior necessidade do mundo hoje é que os cristãos se tornem discípulos. Porque você já pensou o que aconteceria com o mundo hoje se todos esses 2,4 bilhões de cristãos vivessem como Jesus? De fato. Estivessem empenhados com toda a sua força, toda a sua disposição, todo o seu comprometimento, toda a sua disciplina, todo o seu amor, todo o seu tempo e agenda e recursos, se eles estivessem de fato empenhados em se tornarem parecidos com Cristo, como é que o nosso mundo poderia ser? Perceba, queridos, a transformação é possível, mas é um caminho que nós precisamos decidir trilhar. E eu estou falando disso numa conversa sobre missão, e eu vou chegar lá, mas é pelo seguinte, é porque nossa semelhança com Jesus é a maior e melhor resposta que podemos dar a um mundo que em nada se parece com Jesus. Talvez a gente pense nas coisas que nós podemos fazer para o mundo ser melhor, nas doações que nós podemos fazer, nas ações que podemos promover. Mas sabe o que você tem de maior valor e que pode causar um maior impacto para esse mundo? A sua própria vida transformada por Jesus e à semelhança de Jesus. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Amém? Precisam ver Jesus em nós. E ver o fruto dessa vida transformada se manifestando a partir da nossa vida para a transformação do mundo. Esse é o propósito de Deus para os seus filhos desde a eternidade. Veja Romanos 8, 29, olha o que Paulo diz. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para irem para o céu quando morrerem? Não. O objetivo é para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, a igreja precisa ser despertada, eu preciso ser despertado, talvez nós que estamos aqui nessa noite precisemos ser despertados para o fato de que Deus nos salvou, sim, em Jesus, Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo, Ele nos separou para sermos seus, mas com que propósito? Para que a nossa vida seja conformada à imagem de Cristo, e assim a sua missão no mundo seja cumprida. Por meio de pessoas que o refletem, que manifestam o seu reino, que vivem como cidadãos do reino dos céus na terra. É disso que o mundo precisa. De novo, Dallas Willard, olha o que ele diz, ser um discípulo de Jesus significa aprender com Ele a como conduzir a minha vida, como Ele a conduziria se fosse eu. Em minha vocação, em meus relacionamentos, se Ele tivesse a minha saúde, o meu status, a minha posição social. E veja, ele diz, é um relacionamento contínuo por meio do qual todas as dimensões da nossa personalidade passam a amar a Deus. É disso que se trata seguir a Jesus, ser transformado em todas as dimensões de quem eu sou, para amar a Deus por inteiro. Lembram-se de quando Jesus é questionado sobre o maior e mais importante mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. O que era amar a Deus sobre todas as coisas? É uma referência àquele convite, daquela oração do Shema que os judeus fazem até hoje. Ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é um único Senhor. Ame, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amar por inteiro, amar com todas as dimensões da nossa existência, esse é o objetivo. E isso acontece quando eu aprendo a viver a minha vida como se Jesus a estivesse vivendo. No meu lugar, no meu casamento, no meu trabalho, com os meus filhos, com os meus amigos, com o meu vizinho que não conhece Jesus e que faz questão de deixar isso claro. Então, como é que isso acontece? Como isso é possível? Eu queria gastar o resto do tempo nessa noite para a gente se debruçar sobre um texto muito conhecido,
mas que aponta um caminho, porque aponta para uma igreja que viveu isso, pelo menos temporariamente, de forma imperfeita, claro, mas viveu isso, entendeu isso, se organizou com esse propósito. E foi a igreja ali do livro de Atos, no começo da igreja primitiva, em Atos no capítulo 2, a gente tem uma descrição maravilhosa dos ritmos daquela comunidade, daquela igreja, que levavam a esse objetivo da formação espiritual. Leia comigo Atos capítulo 2, versos 41 a 47, na sua Bíblia aí ou na tela. Olha só o que diz o texto. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Eu esqueci de passar os slides. Tem alguém passando para mim? Gente, que bênção! Que maravilha! Eu achei que era o próprio Espírito Santo fazendo, porque eu larguei o controle, fui lendo aqui, e quando eu olhei estava no certo. O Ministério da Mídia é uma bênção, né? Eu não sei quem é, mas parabéns. Eu posso abandonar isso aqui? Você vai me seguindo aqui? Glória a Deus. Amém. Obrigado. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Amém? Glória a Deus. A gente olha para esse texto, eu não sei se você tem essa sensação também, de olhar para isso e falar, esse negócio parece bom demais para ser verdade, né? Essa igreja só existiu ali naquele tempo e nunca mais vai existir, né? Parece uma certa utopia, não é mesmo? Eu quero te lembrar que tinha um casal de membros nessa mesma igreja aqui, chamado Ananias e Safira. Depois você confere lá na sua Bíblia a história deles. Mas deixa bem claro que era uma igreja imperfeita, como todas as outras. Ok? Então, essa não é uma igreja utópica, idealizada, perfeita, mas uma igreja que se organizou em torno de prioridades corretas, ritmos, uma vida em comunidade com o objetivo certo da formação espiritual. Eu tenho a sensação de que, nos nossos dias, a igreja, de forma geral, tem investido tanto em programas, ministérios, eventos, inovações estéticas, tecnológicas, muitas delas excelentes, não pecaminosas, erradas, nada disso, mas com um fruto desproporcional, muito menor do que todo esse investimento, no que diz respeito a o quanto esses esforços desgastantes, caros, têm produzido de efetiva transformação na vida das pessoas, com esse objetivo da semelhança com Jesus. Penso que é tempo, queridos, de resgatarmos os ritmos simples da vida em comunidade, para que as nossas igrejas produzam discípulos que simplesmente se pareçam com Jesus. Quais são esses ritmos que o texto aponta para nós? O primeiro é a própria formação. As disciplinas espirituais estão negligenciadas nos nossos dias. Veja comigo de novo os versos 42 e 43. Eles se dedicavam a algumas práticas, algumas disciplinas, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. E aí todos estavam cheios de temor, e como consequência de tudo isso, maravilhas e sinais, muitas maravilhas e sinais, eram feitos pelos apóstolos. Perceba que nessa comunidade, em poucos versos, a gente percebe que algumas coisas aconteciam com regularidade. Acontecia ensino, acontecia relacionamento entre as pessoas, prática das disciplinas espirituais como a oração, a generosidade, a comunhão, o partir do pão. E como fruto desse ritmo, desse estilo de vida dessa igreja, manifestações extraordinárias do poder do Espírito também aconteciam. Veja, queridos, que o que define, então, uma comunidade de fé é a disposição dos seus próprios membros, de cada um deles, de organizar sua própria vida em torno dessas novas prioridades, dessas novas práticas que caracterizam a vida no reino inaugurado por Jesus. Lembre-se do verso 41, o primeiro que a gente leu, que diz que, logo depois daquela primeira pregação pública de Pedro, no evento do Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram. Essas pessoas foram batizadas e incorporadas à igreja. A gente lê esses versos, eles viviam juntos, eles partiam o pão de casa em casa, a gente pensa em 12 pessoas.
né? Ou 11, né? Porque não tinha Judas mais, aí depois vem o substituto, Matias e tal. A gente pensa, talvez, no máximo nos 120 que estavam lá reunidos quando o Espírito Santo desceu. Mas essa igreja já tem 3.000 membros, pelo menos. Um pouquinho mais, 3.120 talvez. E essa gestão, essa organização não é nada simples, mas de alguma maneira eles encontraram essa forma de se organizar em torno dessas prioridades, da oração, do ensino, da comunhão, do partir do pão, das reuniões nas casas. E isso marcado por uma ação extraordinária do Espírito de Deus, confirmando com sinais, com maravilhas, o ministério dos apóstolos. Isso descreve, queridos, um grupo de pessoas que, mesmo a absoluta maioria delas sendo absolutamente nova nessa história de seguir a Jesus, porque se converteram um dia desse, ouviram uma pregação de Pedro, foram convencidas, batizadas e agora estão aprendendo a viver a vida cristã. Essas pessoas entenderam que elas teriam de reorganizar a vida delas em torno de novas prioridades para serem conformadas à imagem de Cristo. Então, essas pessoas viviam de outra maneira, tinham seus hábitos, tinham seus costumes, seus ritmos. E, de repente, agora, esses são os ritmos. Percebe? Essa é a vida, esse é o estilo de vida. É com essas pessoas, é com essa comunidade. É para orar, é para aprender a palavra com o ensino dos apóstolos, é para partirem o pão e estarem juntos nas casas uns dos outros. Significa que eles tiveram de rearranjar por inteiro as suas vidas. E reaprender a viver, porque agora tem um novo reino, e eles são cidadãos desse novo reino, e tem uma nova vida, que é a vida do Espírito neles, e eles têm que aprender a viver uma vida que eles não sabem ainda. E isso não vai acontecer automaticamente, isso não vai acontecer sem disciplina, esforço, intencionalidade. Essas pessoas estão reciprocamente comprometidas em aprender a viver dessa nova maneira, e a ajudarem umas às outras nesse esforço comum. E a formação acontece somente nessas condições, de uma vida real em comunidade. Olha o que diz o James Bryan Smith. Acho que a gente tem essa citação aí, isso. Preciso ser lembrado e preciso de uma comunidade em torno de mim para me fazer lembrar quem e de quem eu sou e o que isso representa para a minha vida diária. Queridos, isso é extraordinário, isso requer uma humildade tremenda da nossa parte. Admitir que sozinho nós não somos capazes de trilhar essa jornada de discipulado e formação. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos de uma comunidade de fé. E deixa eu te dizer uma coisa, não é o culto de domingo apenas que faz isso. Ele é fundamental, mas a gente precisa de mais do que isso. A gente precisa estar nas casas uns dos outros, partindo pão uns com os outros, orando uns pelos outros, aprendendo uns com os outros a trilhar essa jornada e viver essa nova vida. Dia a dia, dia a dia. A gente precisa ser lembrado, a gente precisa de uma comunidade que nos lembre quem nós somos, agora que estamos em Cristo, porque é impressionante a velocidade com a qual a gente se esquece, não é mesmo? Jesus diz, façam isso em memória de mim, parece que ele sabia da nossa amnésia, da nossa tendência ao esquecimento. Como é rápido, como é fácil a gente se esquecer de quem nós somos, a nossa nova identidade em Cristo Jesus, e seguir simplesmente os ritmos e as práticas da cultura, do mundo, dos influenciadores, da escola, da faculdade, do ambiente de trabalho onde a gente está. E a vida em comunidade nos desperta. Ei, não é mais quem você é, isso não pertence mais à sua vida. Você é filho de Deus, você pertence a Ele. Quem e de quem eu sou? Nós precisamos de uma comunidade que nos lembre disso, porque sem ela, inevitavelmente, eu sei que eu me esquecerei. Tornarei a viver como se fosse deste mundo, dos reinos daqui, vivendo para os valores daqui, e como se eu fosse senhor da minha própria vida. E é um orgulho tremendo, é uma arrogância tremenda imaginar que eu seria capaz de viver isso sozinho, fazer isso sozinho. Eu preciso dos meus irmãos, eu preciso de uma comunidade. A formação se dá no ambiente desconfortável da comunidade, cercado de pessoas que são diferentes de mim, que pensam de maneira diferente de mim, que agem de maneira, às vezes, até a me incomodar. E eu abro a minha casa para elas, e elas para mim. E é nesse convívio desconfortável que a gente vai sendo formado, forjado, transformado. Precisamos estar perto uns dos outros para compartilhar a vida de modo significativo. E precisamos estar perto de pessoas significativamente diferentes de nós, para que essa formação aconteça à imagem do Deus que nos criou diferentes uns dos outros. Amém? Eu não sou sozinho a imagem perfeita de Deus.
Homem e mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem está em cada um de nós, e nós somos tão diferentes uns dos outros, e ela não está mais em mim do que no meu irmão. E quando eu caminho com Ele, aprendo com Ele, me submeto a Ele, me sujeito a Ele, como diz Efésios, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Essa formação vai acontecendo. Formação. O segundo ritmo é a comunhão. Faz parte da formação também, mas especificamente eu quero destacar os versos 44 a 46, a ênfase que é dada a essa vida em comum, dentro da comunidade, o que isso significa. Porque eu acho que a gente reduz demais o valor da comunhão nos nossos dias. Eu vou explicar. Olha só de novo, versos 44 a 46. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham o que em comum? A pizza depois do culto. É isso que está dizendo? Eles tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Queridos, essa igreja vivia num tipo de comunhão que vai muito além de comer junto, embora o texto enfatize bastante o fato de que eles comiam juntos, ok? Isso é maravilhoso, é necessário, é parte do que significa comunhão. Mas eu temo que a gente tenha reduzido a ideia de comunhão simplesmente a isso. A gente vai ter um momento de comunhão depois do culto. O que é isso? Tem um chá com biscoitos ali fora. Né? E é bom isso, porque comer junto proporciona conversa, intimidade, vulnerabilidade. Mas a gente precisa chegar na conversa, na intimidade, na vulnerabilidade. A gente não pode parar na comida. E às vezes a nossa conversa é tão superficial, mesmo com a comida boa. E a gente limita a comunhão a comer junto. Eles se encontravam regularmente em reuniões grandes no templo, como essa, como aos domingos acontece aqui e lá na igreja também, mas em reuniões menores, pequenas, nas casas. E eles estão empenhados em viver essa vida comunitária, tendo tudo em comum. Veja, queridos, então, que comunhão pressupõe compromisso. Ok? Comunhão pressupõe compromisso. Como é que a gente sabe disso? Porque eles estão se reunindo em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas estão absolutamente comprometidas umas com as outras, a ponto de venderem seus bens para suprir a necessidade de alguém que talvez eles nem conheçam assim tão bem. Lembra? São 3.000 pessoas. Ok? É gente, é bastante gente. E a maioria recém-chegada. E esse pessoal está perguntando, bom, eu não sei direito quem ele é, mas parece que ele está com fome. E eu tenho uma propriedade que eu posso vender para suprir a fome do meu irmão, que eu talvez não saiba nem o nome, mas eu sei que é meu irmão. E isso basta. Entende que comunhão é compromisso? Porque se a gente limita essa ideia de vamos comer junto depois do culto, comunhão pode virar conveniência. Eu vou se é conveniente, se cabe na agenda, se as pessoas são agradáveis, se a comida é boa. E aí, se é conveniência, queridos, não é comunhão. Perceba, se a convivência, presta atenção nisso, se a convivência só acontece dentro das minhas condições, não é comunhão, é conveniência. Percebe? Se a convivência só acontece dentro das minhas condições, se eu só convivo com os meus irmãos, se essa convivência atender às minhas condições, às minhas vontades, às minhas preferências, se for no restaurante que eu gosto, se for a comida que eu prefiro, se for na minha casa, se for no dia da semana que é mais favorável para a minha rotina, se não atrapalhar a rotina dos meus filhos e a escola deles no dia seguinte, se todos os critérios da minha conveniência forem atendidos, eu convivo, o que você tem não é comunhão. Você tem uma conveniência. Esse relacionamento é conveniente para você. Muito provavelmente não é conveniente para o seu irmão, tá? Você atende todos os seus critérios, provavelmente não atende os dele. E vida em comunhão não é para atender os nossos critérios. É para ser desconfortável, por definição. É para ser inconveniente. É para tirar você da sua casa, às vezes, e da televisão. É para fazer você ir na direção de alguém com quem você não conviveria normalmente, não fosse o fato de que Jesus morreu por ele e fez dele seu irmão também. E agora há um ímpeto de amor que vem do Espírito de Deus, que leva você na direção dele.
e de suprir uma necessidade que ele tem. Com aquilo que você tem, seja pouco ou muito. Jesus não chama a gente para uma vida conveniente e confortável, mas para essa beleza e esse milagre do crescimento e da amizade em meio ao desconforto e à inconveniência. Dr. Joseph Hellerman, que escreveu um livro chamado Quando a Igreja Era uma Família, só o título já diz muito, né? Quando a Igreja Era uma Família. Ele diz assim: relacionamentos interpessoais de longa duração são o teste do genuíno progresso na vida cristã. Quem permanece, cresce. Quem sai, não cresce. E hoje a gente vive um tempo em que as coisas são tão selecionadas para atender às nossas vontades e preferências. O Netflix sabe exatamente o que você gosta de assistir, então ele já sugere assim, você pode gostar também de, né? Todos os aplicativos, todas as redes sociais, todos os algoritmos são feitos para atender às suas conveniências e preferências. A gente precisa, em alguma medida, da inconveniência para crescer. E a gente está tão acostumado, mal acostumado a esse ambiente, que a gente trata relacionamentos assim também, como descartáveis. Então, no momento em que o meu pequeno grupo é desconfortável, eu falo, pastor, eu vou trocar de pequeno grupo. No momento que a igreja, a pregação ou o louvor não atende mais tanto o meu gosto, eu troco de igreja. Percebe? No momento que eu tenho uma dificuldade num ministério em que eu estou servindo com outro membro, um outro voluntário ou com o líder, eu troco de ministério, ou eu paro de servir. Porque ficou difícil, ficou inconveniente, vou ter que ter conversas difíceis. E aí, quando a gente faz isso, a gente está abrindo mão de quê? Da comunhão. Em nome da conveniência. E é por isso que a gente não cresce. É por isso que a gente não muda. É por isso que Cristo não está sendo formado em nós. Nós precisamos criar, queridos, nas nossas igrejas, ministérios, pequenos grupos, ambientes, estruturas que favoreçam o desenvolvimento desse tipo de relacionamento, de vulnerabilidade, de profundidade. Quais são esses ambientes na sua vida hoje? Quem são essas pessoas? Relacionamentos interpessoais de longa duração, que testam você, que provam você, que são inconvenientes muitas vezes, fazem você perder a paciência e ficar com vontade de não ir mais. Mas que você insiste em participar, em pertencer, em perdoar e amar, para que Cristo seja formado em você. Nós precisamos disso. Por fim, vem a missão. Os ritmos dessa comunidade incluíam formação, comunhão e também a missão. Pastor, mas o tema da conferência era missão e você deixou por último. Por quê? Porque eu realmente acho que vem por último. E com isso eu não quero dizer que seja menos importante, mas eu quero explicar. Olha só, o verso 47, a conclusão é: eles viviam tudo isso louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E qual era o resultado disso? O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu não consigo imaginar ser pastor de uma igreja assim, que tem conversão todo dia. Como é que você cuida desse povo? Como é que você batiza esse povo? Como é que você discipula tanta gente? O tempo todo chegando. É um desafio enorme. Mas era isso que estava acontecendo. O tipo de vida que essa comunidade vivia era de tal maneira impactante para os de fora. O texto diz, eles contavam com a simpatia de todo o povo, que o resultado natural dessa igreja é o cumprimento da missão, é a evangelização, são as conversões acontecendo. Percebe? Aquela igreja vivia um tipo de vida comunitária atraente, contagiante, porque havia aprendido de Jesus e estava aprendendo com os apóstolos a expressar o amor, a graça, a bondade de Deus na maneira como se relacionavam uns com os outros. E as pessoas de fora eram atraídas e acrescentadas pelo próprio Espírito de Deus, a partir do tipo de vida comunitária que aquela igreja vivia. E então, quando elas se juntavam a eles, o que elas faziam? Elas iam se dedicar ao ensino dos apóstolos, à comunhão, às orações, ao partir do pão. Elas iam aprender a viver essa nova vida. Todo dia pessoas novas eram acrescentadas. E o que elas iam fazer? As mesmas coisas que os outros discípulos faziam. Elas tinham com quem aprender a viver a vida cristã, essa nova vida, que agora elas desfrutavam. E veja, essa vida é, por definição, missional, percebe? Ela é uma vida em missão. Por definição, é inevitável. Porque essa igreja vive de tal maneira que os de fora olham e dizem, como é que eu faço para ter isso que eles têm? Como é que eu faço para pertencer a essa família? Como é que eu faço para ter pessoas que me amem desse jeito?
a sensação que dá é que o evangelismo acontecia de modo natural naquela comunidade, não é mesmo? Porque as pessoas de fora eram atraídas por essa vida, por esse estilo de vida. Nós vemos, queridos, então, que a missão é parte da formação, percebe? A missão é parte do processo de discipulado. Ela decorre dele. À medida que nós estamos aprendendo a viver de acordo com essa nova realidade de quem nós somos em Cristo, o resultado natural é que essa nova vida seja atraente para os que ainda não creem. Que eles vejam Cristo sendo formado em nós e queiram saber como é que eles podem viver isso também. Porque não há nada mais belo do que Jesus. Não há vida melhor do que a vida com Deus. Amém? Você crê nisso? Parece que hoje as pessoas têm outra visão a respeito dos cristãos, não é mesmo? Olham para a igreja, olham para os chamados discípulos de Jesus e têm visões tão negativas, tão pejorativas. A última coisa que um não cristão quer no nosso país, quando convive com um cristão, é ser como ele. Tem alguma coisa errada, queridos, não com eles, com a gente, com o nosso testemunho. Alguma coisa a gente perdeu na história, ou está deixando de fazer. Porque as pessoas deviam olhar para nós e querer o que nós temos. Querer a vida que a gente tem, que a gente vive. As famílias, os casamentos, os filhos, as relações, o amor, a generosidade, a hospitalidade. As marcas daquela igreja do primeiro século que revolucionaram o império sem ninguém pegar numa arma. Por causa do amor sacrificial, da generosidade radical, da hospitalidade, do cuidado com os pobres, com os vulneráveis, com os doentes. É claro, queridos, que a gente lê isso, eles contavam com a simpatia de todo o povo, e a gente pode idealizar e imaginar, puxa, então, se a gente viver assim, a nossa vida vai ser um mar de rosas, e todo mundo vai nos amar, e todo mundo que não é cristão vai querer se tornar, e a nossa igreja vai ficar cheia. Lembra que essa igreja, alguns capítulos adiante, começa a sofrer perseguição ferrenha, oposição, Estevão é morto, eles se espalham. Tudo isso é parte também do chamado cristão. Não é conveniente, não é fácil, há uma cruz, há uma renúncia, há uma negação de si mesmo, tudo isso faz parte. Mas é possível vivermos um tipo de vida em comunidade que contagia, que atrai, que cativa. Olha o que o James Bryan Smith diz também. Em síntese, a igreja está pedindo que as pessoas reflitam a glória que já existe nelas. Somos fortalecidos quando nos conectamos a Deus. Cristo, que habita em nós, revela-se no partir do pão, da mesma forma que o fez no caminho de Emaús. O Espírito que nos guia usa as nossas habilidades únicas como dons a serviço de outros aprendizes. Aqueles que permanecem na força do reino oferecem naturalmente os seus recursos àqueles que estão necessitados. E tudo isso é o que nós fazemos naturalmente. Essa é a vida normal, ele quer dizer. Essa é a vida natural de uma comunidade cristã. Essa é a vida normal de um discípulo de Jesus. Ele reparte o que tem com quem precisa. Ele usa seus dons a serviço dos outros. Ele contribui com alegria. Ele tem comunhão com Deus e conhece a Cristo na vida em comunidade, no partir do pão, na ceia, na comunhão. Essa é a vida normal de um discípulo de Jesus. Será que essa tem sido a vida normal dos discípulos de Jesus nos nossos dias? Nas nossas igrejas? Será que é isso que as pessoas percebem ao olhar para nós? É por isso, queridos, que a nossa formação espiritual não é apenas sobre nós. Porque às vezes as pessoas fazem uma falsa dicotomia. Eu estou caminhando para concluir. Sabe qual é a falsa dicotomia? Se nós devemos enfatizar o evangelismo ou o discipulado. Né? Muita gente vive essa crise, muitos pastores vivem essa crise, muitas igrejas vivem essa crise. Nós não somos uma igreja que enfatiza discipulado porque nós estamos preocupados com os perdidos, com os não alcançados. Somos uma igreja missionária, somos uma igreja evangelística. Mas, queridos, essa é uma falsa dicotomia. Porque a igreja que discipula e que leva seus membros à maturidade terá nos seus membros, inevitavelmente, missionários. Terá nos seus membros, inevitavelmente, evangelistas. Porque o caráter de Cristo será formado neles. E as pessoas verão isso e serão atraídas pela beleza, pela bondade, pela graça, pela misericórdia de Jesus que se manifestará nessas pessoas. A nossa formação espiritual é um ato de amor e de bondade pelos perdidos.
A sua semelhança com Jesus é o maior bem que você pode oferecer para esse mundo. É o maior presente que você pode oferecer para os ainda não alcançados. A obra do Espírito de formar Cristo em nós tem esse propósito de nos unir como povo de Deus, nos fazer viver nessa comunhão, mas também de nos mover na direção dos outros. Nós somos transformados pelo Espírito em favor dos outros, para produzir fruto que alimente outros e manifeste esse reino que está entre nós. A minha sensação, queridos, é de que nos nossos dias nós precisamos desesperadamente de um mover do Espírito que nos leve a desejar Cristo e fazer isso por amor a Ele e também por amor aos nossos irmãos, que precisam que nós sejamos mais parecidos com Jesus, para que eles também sejam mais parecidos com Jesus, e por amor aos perdidos, para que o mundo veja Cristo em nós, em nossas famílias, em nossas casas, em nossas igrejas, em nossas relações. E é isso que significa discipulado, formação espiritual. Aprender a viver sob a condução do Espírito, de modo que o fruto do Espírito seja produzido para o bem dos outros. Qual é esse fruto do Espírito? Lembra da lista lá de Paulo, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando as pessoas de fora olham para nós, é isso que elas veem? Você pode afirmar que é isso que elas veem na sua vida? Em tempos de ódio, elas veem uma pessoa de amor? Em tempos de cancelamento e polarização, elas veem uma pessoa pacífica, uma pessoa amável e bondosa? Em tempos de ansiedade, sabia que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade? Em tempos de tanta ansiedade, as pessoas veem paz e mansidão nos nossos corações. Corações descansados que atenderam o convite do Mestre, venham a mim. Os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Elas veem pessoas que estão sempre correndo, agitadas, cansadas, sobrecarregadas. Elas veem pessoas descansadas, pessoas que vivem bem, felizes, contentes, satisfeitas. Em tempos de tanta carnalidade e descontrole, elas veem pessoas que têm domínio próprio, que refreiam a língua, que refreiam o post, que refreiam a mensagem no WhatsApp. O pastor John Mark Comer diz que, na jornada de discipulado, o nosso trabalho é principalmente nos tornarmos disponíveis, porque o fruto é do Espírito. Eu não sou capaz de produzir essa vida. Eu não sou capaz de vivê-la por mim mesmo. Esse fruto, só o Espírito pode produzir em mim, só o Espírito pode produzir em nós. Qual é o meu trabalho? Vem, Espírito Santo. Eu estou disponível. Eu preciso desesperadamente ser formado no caminho de Jesus. E eu vou viver com os meus irmãos empenhado nessa direção, praticando esse caminho, praticando as disciplinas, vivendo esse tipo de vida que Jesus viveu enquanto esteve aqui na Terra, na expectativa de que esse fruto seja produzido. Eu termino com essa frase do Dallas Willard, mais uma, né? Se você não gostou da mensagem dessa noite, você pode pôr a culpa no Dallas Willard. Se você gostou, o mérito é dele também, né? Citei umas 200 vezes. Ele diz assim: existe um trabalho especial de evangelismo a ser feito, é claro, e há chamados especiais para ele. Mas se as pessoas nas igrejas estiverem realmente desfrutando a plenitude de vida, o evangelismo será inevitável e amplamente automático. A assembleia local, por sua vez, pode então se tornar uma academia, onde as multidões de pessoas da comunidade ao seu redor aprenderão a viver. Ela será uma escola da vida. E ele conclui assim: somente tornando esse o nosso alvo imediato, poderemos cumprir a grande comissão. Minha oração é que a Igreja Presbiteriana do Guará 2 se torne uma escola da vida, onde o povo do Guará 2, do Guará 1, enfim, das regiões próximas de Brasília, eles virão para aprender a viver a vida no reino, a vida de Jesus. E essa vida será tão abundante na vida de vocês, meus amados irmãos, que o Senhor vai acrescentar os que serão salvos, e vocês serão fiéis no cumprimento dessa grande comissão.
dessa missão para a qual Ele os vocacionou. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Eu vou te dar alguns instantes de silêncio para você orar. E antes de você orar, pergunte para o Espírito Santo o que você deve orar. Ele intercede por nós e às vezes a gente nem sabe por onde começar. Senhor, parece que o Senhor quis falar comigo nessa noite, mas eu nem sei o que fazer depois disso. O que eu faço? Por onde eu começo? Qual é o primeiro passo? Eu quero participar desse reino, eu quero essa vida de Jesus, o fruto do Espírito é em mim. Me ajuda, me ensina, me orienta, produz esse fruto, Espírito Santo. Eu não sou capaz. Tente ouvir e discernir a voz dele agora. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos aqui para dizer, estamos disponíveis. Os meus irmãos que vieram essa noite, vieram aqui como um ato de demonstração de que desejam mais do Senhor, mais da Tua presença, da Tua obra neles. Eu peço em nome de Jesus, responde a esse desejo, Pai. Nessa noite mesmo, vem com Teu Espírito sobre cada um deles. E age com graça e misericórdia para trazer essa transformação. Nós queremos mudar. Nós queremos ser mais parecidos com Jesus. Nós queremos ajudar nossos irmãos a crescerem em semelhança com Jesus. E nós queremos servir essa cidade a partir desse lugar de semelhança, de um caráter transformado. Nós precisamos que o Senhor produza esse fruto do Espírito em nós. Nós não podemos fazer isso. E queremos te pedir perdão, Senhor, quando o que as pessoas primeiro notam em nós não tem a ver com essa lista. Talvez ódio, intolerância, impaciência, ansiedade, descontrole, raiva, falta de perdão, falta de compaixão, dureza de coração. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos perdoa. Me perdoa, Jesus. Isso ainda é tão frequente na minha vida, me perdoa, tem misericórdia de mim. Por favor, nos encontra assim, disponíveis para esse agir da Tua graça em nós, do Teu Espírito em nós, e faz em especial uma obra nesta igreja, Pai, para formar aqui essa comunidade, para continuar, na verdade, formando esta comunidade de discípulos, não apenas de cristãos, mas de discípulos, seguidores do Mestre, aprendizes, que estão reorganizando sua vida, suas agendas, seus recursos, seus hábitos, suas rotinas, seus relacionamentos, para que a vida deles reflita cada vez mais a Tua vida, e assim abençoe a sua região, o seu ambiente de trabalho, seus estudos, seus relacionamentos, para que eles cumpram a missão que o Senhor confiou a eles. Quero abençoar esses meus irmãos e te agradecer pela nossa comunhão nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Glória a Deus. Queridos, nós vamos para um breve intervalo de 15 minutos, quando você vai poder visitar a nossa cantina, né, fazer um lanche, né, ter um tempinho para prosear aí rapidamente, visitar a livraria e fazer aquisição dessa preciosa obra que eu penso que vai abençoar você. Se você é gente como a gente, você deve conhecer pelo menos uma pessoa que está enfrentando algum tipo de drama na vida. Eu conheço algumas pessoas, né? E já ali orando, pensando para quem eu iria doar, já tenho uma pessoa em mente e estou pedindo a Deus para me dar direção, para entender qual é a segunda pessoa. E talvez não seja você, talvez você vai ter que ir lá e comprar mesmo para a sua própria vida ou para abençoar alguém. Eu creio muito nessa forma de abençoar de modo generoso as pessoas, fazendo investimento com literaturas e tantas outras formas de abençoar as pessoas. Então, você tem essa oportunidade nessa noite. Quero convidar você a ficar em pé. Pedro, obrigado, tá? Por dedicar parte do tempo que Deus tem te dado para nos servir nessa noite com a palavra, ministrar os nossos corações, né, despertar-nos e desafiar-nos a reavaliar nossa vida para servir mais e melhor com excelência, às vezes colocando a nossa vida, nossa casa, as coisas que Deus tem nos dado à disposição do outro, para que o outro, nesse processo de formação e de comunhão, cumpra a missão e nós igualmente. Uma das coisas que me encanta no Pedro é o amor que ele tem pelo Senhor Jesus, na vulnerabilidade, como ele gosta de dizer, né? E também amo o povo do Senhor Jesus. Vamos orar por ele, pelo ministério dele, pela família dele. Senhor Deus, que privilégio nós temos nessa noite de ouvir o Senhor nosso Deus, de nos chamar
novamente para realinhar o nosso coração e a nossa vida a uma vida de discipulado, de ser discípulo do Senhor Jesus, de segui-lo, para sermos conformados à imagem dele. Queremos te agradecer pela vida, o testemunho, o ministério do Pedro, nessa cidade, na Igreja Batista Vértice, e nessa noite servindo-nos com a ministração da tua palavra. Abençoa-o, sustenta-o, toma-o pelas mãos como tens feito até aqui, revigore o seu ânimo físico e espiritual, ajuda-o, ó Deus, com discernimento, com sabedoria, com graça, para que ele continue sendo porta-voz do Senhor nosso Deus nessa cidade. Abençoe a sua equipe, a liderança, ó Deus, que atua com ele ali na Igreja Batista Vértice, e também a sua digníssima esposa, os seus preciosos filhos, que eles continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E, Senhor, nós permaneceremos aqui, ávidos, ó Deus, para aprender mais. Já oramos desde já pelo Tiago, pela ministração que ele fará, para que cresçamos também nessa noite, neste aspecto também do conhecimento que diz respeito ao aconselhamento, que é tão vital, tão necessário também para a vida da igreja. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Queridos, um breve intervalo e daqui 15 minutos nós retornaremos.